Hoje nós vamos conversar sobre um dos casos mais comentados da história do mundo pop, um dos casos que mais deu pano pra manga, um dos casos que mais deu entrevistas e audiência na televisão. E sim, hoje nós vamos entender, será que Michael Jackson era pedófilo mesmo? Se vocês querem saber tudo sobre isso, continua nesse vídeo que a gente vai costurar bem direitinho todo esse caso Deixando Neverland. Hey pessoas, tudo certo? Como vocês estão? Vocês estão bem, amiguinhos? Tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tem essas luzes rebatendo na minha cara, essa câmera na minha frente, então a gente tá feliz. Hoje o vídeo é sobre um assunto sério, um assunto qual eu vou tentar o máximo possível ser imparcial. Eu vou tentar trazer fatos para vocês e tentar não mostrar nenhuma parcialidade, não tomar nenhum lado, porque eu ainda não consigo saber o que eu penso sobre esse assunto. Hoje nós vamos conversar sobre o caso Deixando Neverland. Pra quem não sabe, esse é o documentário que saiu da HBO há alguns meses. Ele não tá no hype, ele não tá bombando, mas ele ainda está sendo comentado, ele continuará sendo comentado durante anos, porque é isso que Michael Jackson faz com a gente, não é mesmo? Então, já vamos pra toda essa história, porque o vídeo tá ficando longo e a gente precisa conversar. Tudo começa em agosto de 1993, o caso Jordan Chandler, porque assim ele foi chamado e é chamado pela mídia até hoje, porque ele é um dos casos midiáticos e de justiça mais comentados em todo o mundo. É o caso Michael Jackson versus os Chandler, sim. Primeira acusação do Michael de abuso sexual aconteceu em agosto de 1993. Em conjunto com a família, Jordan Chandler foi a público contar tudo o que ele sofreu de assédio sexual com Michael Jackson, falando de como ele tentava tocá-lo e como ele queria que o menino o tocasse, como toda essa história aconteceu e tudo mais. Esse caso deu um boom muito grande e ele foi arquivado em 1994 após um acordo milionário em que ambas as partes saíram bem felizes, sim. Saíram felizes porque o próprio pai do Jordan afirmou durante muito tempo após esse caso que ele achava que aquilo ali era o que valia e não sei o que. Eu acho que não vale dinheiro nenhum no mundo, né? Eu não sei, pelo menos pra mim não valeu e ainda não tá valendo. Anos depois, o pai do Jordan mais uma vez entra com um processo contra o Michael, afirmando que o Michael não havia cumprido com os contratos civis, os quais os dois tinham em comum acordo. Logo após a morte do Michael em 2009, vazou uma carta na internet, uma suposta inscrição de Jordan Chandler, dizendo que na realidade ele nunca havia sofrido abuso do Michael e que tudo isso não tinha passado de uma armação do pai dele para ganhar dinheiro em cima do cantor. Só que essa carta também ela não foi vinculada pelos grandes meios de comunicação, até porque ninguém sabe a veracidade dessa carta, até porque quando o Michael morreu, desenterraram tudo que podia desenterrar, né? O bicho tá morto, a gente tem um monte de coisa aqui, bora jogar pro alto que a gente vai ganhar dinheiro. E 5 meses após a morte do Michael, o pai do garoto, Jordan, Evan Chandler, se suicida. Sim, isso é bem louco. Esse também é o caso em que o Michael vai a público num comunicado que passou em todas as TVs do mundo inteiro, em que ele fala que ele estava sendo acusado de uma forma injusta, que isso tudo era mentira e que ele jamais faria nenhum mal a uma criança, porque ele amava crianças e que ele achava que crianças eram o futuro do mundo e não sei o que mais e tudo mais. E também é na mesma época em que a Oprah lança aquela entrevista com ele de mais ou menos 1h30, que é um programa inteiro em que ela tá em Neverland com Michael, o que foi uma entrevista bem importante pro caso dele, que ajudou ele muito a ser inocentado pela mídia, porque ele mostra como ele é todo lúdico, ele mostra a casa e todas aquelas coisas, como tem brinquedos em tudo quanto é canto, em volta do quarto, da cama do quarto principal tinha um trenzinho passando, e Peter Pan, e Disney, e elefantes, e macacos, e um parque de diversões. Qualquer criança ficaria louca dentro daquele lugar. E aí a gente chega em 2003 e Michael mais uma vez é acusado de abuso e pedofilia pela família do garoto Gavin Arvizo, um dos garotos com quem Michael manteve uma amizade durante anos. Falar essa frase depois de assistir Deixando Neverland
é extremamente desconfortante. É horrível, mas tudo bem. A gente vai continuar porque é isso que a gente tem que fazer, né? Esse caso, ele foi à justiça, ele teve uma audiência, a família do garoto não quis acordo, a família do garoto quis ir até o fim. E aí Michael foi inocentado após provas muito fracas e a gente tem todo esse rolê de FBI, o FBI entrou nesse caso, eles investigaram a casa do Michael inteira, prego nos telefones, todos os documentos e fotos e tudo que o Michael tinha foi passado pelo FBI. E por falta de prova e inconsistência em toda essa história e por depoimentos extremamente importantes de homens que quando criança foram amigos de Michael, como Macaulay Culkin, sim, Riquinho, Esqueceram de Mim e tudo isso daí, né, Macaulay Culkin, aquele doidão. Eles foram tão amigos que o Macaulay, ele até hoje ele é padrinho de 2 filhos do Michael, um deles é a Paris. E o depoimento de gravem esse nome, porque esse nome é importante para essa história. Wade Robinson, uma criança que o Michael conheceu na Austrália aos 5 anos de idade, e aos 7 eles viraram extremamente amigos, e todo esse rolê do Michael Jackson com seus amiguinhos criança. Né? Então, e aí por causa desses 2 depoimentos e por falta de provas ele foi inocentado mais uma vez. Só que esse caso acabou com o Michael. E o Michael entrou numa depressão profunda, começou os problemas físicos e psicológicos. E aí a gente entra num vício muito grande em remédios e álcool que levam ele à morte em 2009. Né? Como a gente já sabe, deu todo aquele bafafá e toda aquela história, aquele ganho de dinheiro de todas as partes. Porque a gente não pode discordar que Michael tem muita coisa em volta dele. É um mundo muito grande. Eu acho que Michael Jackson ele tinha um mundo aleatório. Tipo, tem todo mundo girando em torno de tudo que aconteceu sobre o Michael e todas as histórias obscuras e tudo que acontece em volta dele. É bem assustador. Bora pra 2012. Então, 2012 é um ano bem louco. Wade Robinson, sim, o cara que foi um dos depoimentos extremamente importantes para Michael em 2003 e em 2012, após várias crises psicológicas, surtos, crises matrimoniais e financeiras, solta os 7 ventos que na realidade, após muita terapia, ele descobriu que o que ele viveu com Michael foi um assédio sexual. Ah, Plínio, mas ele descobriu, como é que ele não sabia, né? Como é que a gente não sabe? É que às vezes a pessoa quando ela é assediada, aquilo é feito de uma forma tão sutil e de uma forma tão sem eu não consigo explicar muito bem pra vocês, mas aí a gente passa a não achar que aquilo seja um abuso. A gente passa porque eu estou falando, né, de mim também, porque já passamos por isso, o que nós já vamos conversar mais pra frente. Mais uma vez, Plínio Marcos falou demais, e o que aconteceu? O vídeo ficou enorme. Por isso, eu conheço você, já disse isso. Esse vídeo vai ter 2 partes. Eu não prometo quinta, não prometo semana que vem, prometo quando der. Já tá gravado, mas eu prometo quando der. Porque eu sou dessas pessoas. Que eu prometo, aí eu tô errado, aí eu não, demora pra entregar, aí não dá certo. Mas eu espero que vocês tenham curtido essa primeira parte. Assistam a próxima parte, que esse vídeo tá incrível. E ele ferrou com a minha cabeça para contar tudo isso para vocês. Então, até a próxima parte do vídeo. Tchau!